Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no JP Podcast com um convidado que eu tenho certeza que vai somar na vida de vocês, está trazendo conteúdo novo. A gente fala um pouquinho sobre esporte hoje e principalmente acontecendo aqui na Bahia. Isso é maravilhoso, é sensacional. Fala Júnior Mesquita, né? O pessoal que está seguindo a gente também aqui na live que está aberto para o Instagram. Então, assim, sejam todos bem-vindos. E desde já eu já vou pedindo que possa compartilhar esse podcast, dar aquele like, mande para sua família, para conhecidos, se inscreva no meu canal, que é o Jutânio Pereira, e também compartilhe. Deixe comentários também, principalmente do que Bruno vai estar trazendo aqui, falando. E eu já vou pedindo, Bruno, seja bem-vindo ao JP Podcast. É uma satisfação tê-lo aqui, principalmente para a gente falar de um assunto que até hoje eu não tinha trazido no JP Podcast, que é falar sobre esporte, né? E falar sobre esporte tanto na Bahia e no Brasil. Seja bem-vindo, uma satisfação ter você aqui. Eu gostaria que você pudesse se apresentar um pouco, né? Falar um pouquinho quem é Bruno. Muito obrigado, primeiramente, né? A satisfação é enorme estar aqui. Como eu estava te falando, eu sou amante do esporte, principalmente do jet, motossurf, que eu vou explicar um pouquinho a minha categoria para a turma. E sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre o esporte, para mim é muito prazeroso. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a você pela oportunidade. E tenho certeza que o papo vai ser bacana, vai ser algo além da curiosidade, tem uma história aí por trás muito boa. E falar sobre o Bahia Gestu, que é esse projeto novo, né? Esse desafio novo Legal. e que vai ser muito legal. Então, meu nome é Bruno Jacó, né? Eu tenho 35 anos, eh, venho aí há 20 anos já batalhando no esporte, Um né? tempinho interessante, né? Inicialmente com isso, bastante tempo. E eu acho que eu sou um sonhador e tenho realmente conquistado bastante coisa aí no esporte e na vida, né? Foi muito legal para mim na adolescência. O esporte me disciplinou muito. E acho que, assim, atingiu algumas boas metas aí. 12 anos no circuito mundial já, ininterruptos entre os 5 melhores do mundo, né? De uma forma constante. Já sou vice-campeão mundial, campeão sul-americano, brasileiro. Já ganhei títulos em todos os continentes aí pelo mundo, Uau! né? E tô quase unificando esses títulos aí, né? Só falta esse primeiro lugar aí no circuito mundial profissional da FWA para a gente atingir nossa meta aí e trazer isso para Tá no caminho, nossa Brasil e nossa Bahia. com certeza. Então é uma satisfação, principalmente saber, né, que alguém como você está sempre nos representando e trazendo essa veia do esporte. Você pode dizer para mim assim, quando foi que tudo começou? Quando foi que surgiu esse desejo? Foi uma coisa que alguém trouxe para você, você descobriu? Foi um sonho, uma paixão? Foi como começou na sua vida essa questão do esporte? Isso é uma pergunta muito interessante, porque não é um esporte, né, muito popular. Então, apesar de hoje ele estar cada vez mais em crescente, eu vou até falar sobre essa questão do nosso estado e nosso país em relação ao mundo. Mas, né, entre 92 e 94 eu já praticava o jet, né? Meu pai teve um dos primeiros aqui no estado e a gente já passeava em Barra do Jacuípe, né? Naquele momento não existia praticamente nem civilização naquele local, né? E aí eu já praticava e aí eu sempre fui a nossa família sempre foi uma família de praia, né? Eu sempre tive a conexão com o mar Legal. e eu sempre fui do dia do esporte, né? Nunca fui eh, aquele adolescente de sair, de festa e tal. E isso me chamou muita atenção, a adrenalina me chamou muita atenção. Eu sempre pratiquei vários esportes, né? Desde novo, natação, artes marciais, joguei futebol, fiz um monte de coisa, tênis, o que você imaginar, aí eu sempre pratiquei, gostei muito. Então eu cresci dentro desse ambiente, né? E sempre também eh, praticando, né? E aí, em 1999 foi fundada a Associação Baiana de Jet, né? Iniciaram os primeiros campeonatos, eventos, e foi crescendo o esporte. E eu inserido naquilo ali, assistindo as competições, a que mais me interessou foi as manobras, né? Eu tive a oportunidade inicialmente, né, de começar a treinar e competir com o já time emprestado, né? Sempre ali na região de Barra do Jacuípe. E desde então, isso foi há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Desde então eu fui realmente me dedicando, conquistando, né? Minha família sempre me deu o maior suporte, me deu as ferramentas, mas eu sempre tive que
correr atrás, tive que, né, aquela história de você receber a vara e não receber o peixe, né? Claro. E você se dedicar e correr atrás e conquistar. E com 16 anos eu já estava sendo campeão brasileiro, então eu tive eu acho que existe a questão da dedicação, também existe um pouco do talento, né? O que tem às vezes menos talento se dedica mais, então de uma forma ou de outra, daquela forma ali eu sempre fui disciplinado, amava muito o que eu estava fazendo, né? Então isso também traz uma Conta bastante, consequência né? uma consequência do sucesso. E desde então eu passei 8 anos, né, para atingir, né, o meu objetivo, que era o circuito mundial, e sempre com apoio da minha família. E aí de lá para cá já tenho 12 anos representando nosso país, nosso estado, nosso continente, né? Hoje há 3 anos eu represento a América do Sul inteira, né? E já são 12 anos entre os 5 melhores, então realmente é já uma vida, né? 20 anos aí, não é Com só de certeza. jet. Isso é maravilhoso, principalmente assim, mantendo, né, essa questão, como você falou, dos 5 melhores ali nesse ranking de 12 anos. E eu queria saber de você, fala pessoal, e aí? Estou aqui com o Bruno falando sobre o esporte na Bahia. Se você puder compartilhar, chamar mais pessoas, vai ser maravilhoso. Eu queria saber de você, assim, você falou que. Eu queria saber quando foi que começou esse desejo, além de, como você falou, você já sempre foi inserido no esporte, mas o que te levou realmente a dizer assim, eu quero competir com o jet ski? Eh, eu vou lhe ser bem sincero que desde os primeiros momentos eu sempre era muito distante. Primeiro porque na época o acesso à informação era muito mais desafiador. Era raro, né? Corretamente. Não é igual hoje, que a gente tem um acesso à informação muito mais rápido. Então, eu tinha que ir a campeonatos para ver alguma coisa e tinha que ser autodidata. Não tive professor, né? Sempre tive incentivo, mas não tinha o que hoje eu estou tentando fazer pelos outros. Então, eu comprava DVD dos gringos e eu sempre tinha eu tava, aquilo ali estava tão distante onde eu estou hoje, era tão distante, mas eu sempre tinha, né, dentro de mim que eu conseguiria chegar. E, paralelo a isso, trabalhava, né, já com a família também estudava, né, depois do ensino médio fiz engenharia em produção, me formei, né, eh, mas a todo momento ali desisti, tentei, e imaginei, pensei diversas vezes, muitas vezes, mas o esporte estava dentro de mim, né. Eu sempre estava ali praticando, em alguns momentos, eu acho que é aquela questão da sua preparação, que chamam às vezes de que aparece a sorte, né, aí eu era inserido novamente, naquele momento que aqueles altos e baixos, e aí ia. Uma coisa que eu era teimoso pra caramba, porque eu sabia que a certo momento, se eu continuasse me dedicando, eu iria conquistar, né. Porque depois que eu atingi o Campeonato Brasileiro, que era o que estava mais próximo aqui, o circuito mundial ele era muito distante de mim, né. Então, mas depois que eu tive a oportunidade de me inserir, eu sempre fui muito disciplinado e eu agarrei essa oportunidade, e de lá para cá você vê, são 12 anos, né, que eu tô ali, agarrei a oportunidade, me dedicando, investindo cada vez mais, né, em mim, na minha equipe e tentando crescer cada vez mais para atingir todos esses objetivos. Legal. Você falou uma coisa aí bem interessante, questão de equipe, né? Você trabalha, tem sempre alguém que está dando um suporte, como é essa equipe que você falou aí agora? Para você chegar onde você está, a gente nunca chega sozinho, não é isso? Corretamente. Então, assim, como é essa equipe? O que é que ela pode estar te proporcionando para você estar bem para ganhar um campeonato? Eh, hoje, por trás de Bruno, eu sou apenas realmente um entre muitas pessoas, né. Hoje você tem a questão da máquina, né, que aqui no Brasil, lá na marina da gente, eu tenho uma equipe de primeiramente eu tenho um jet resgatista, que é um técnico dentro d'água, que é o Nick, Rodrigo Passos, que está comigo, que é praticamente minha sombra, né. Uhum. Então ele está ali a todo momento para qualquer coisa, qualquer situação de risco me resgatar. Ao mesmo tempo ali, às vezes ele é mecânico, ele filma,
Então, é uma pessoa que está ali a todo momento e é um treinador dentro d'água também nesse momento, né. Aí eu tenho um mecânico, aí eu tenho uma equipe grande lá, né, desde hoje eu tenho também equipe de fisioterapia, de massagem, nutricionista, médico, né, preparador físico, né. Hoje são 5, 6 pessoas, fora na água ali deve ter por volta de 10. Então assim, existe todo uma força-tarefa, né, porque realmente para a gente ter a perfeição, né, a busca da perfeição na máquina, né, que ela esteja sempre bem. Hoje mesmo, por exemplo, no treinamento de manhã, o mar estava mais revolto, estava maior, então a gente teve que fazer alguns ajustes para que conseguisse treinar, né. Ao mesmo tempo, o corpo tem que estar bem preparado fisicamente, a cabeça, né. Então tem isso até que eu acabei de esqueci de falar também, a terapia, a parte da sua cabeça, para que você também tenha a possibilidade de dormir melhor, né? Era uma coisa que antigamente era muito complicado para mim antes de prova. Então, são muitas pessoas que estão envolvidas aí nesse processo e eu sou muito grato porque eu tenho algumas que estão comigo desde o início lá e outras desde o início do circuito mundial. Tem gente que tem 20, tem outros que tem 10, tem outros que tem 12 De tempo com você? de anos, é. Com a Rapaz, mesma, a mesma interessante. pessoa, é. O mecânico meu tem mais de 30, praticamente ele disse que me carregou no colo. Então é bastante tempo, isso é legal. Eu sou uma pessoa, assim, que também tem essa gratidão, essa lealdade, né, e a gente continua aí há bastante tempo juntos. O que é bom disso, Bruno, é a gente reconhecer que a gente sozinho, a gente vai até um local, né? Aham, Mas se a gente estiver acompanhado, a gente vai muito mais. com certeza. Principalmente assim, na questão dos cuidados, de ajudar a pensar melhor, de ver algo que talvez a gente não esteja vendo, entender um pouco da comunicação daquele momento, né? De repente tem sempre alguém para dizer assim, você está vendo isso? De repente a pessoa Sim. não está vendo. Dentro desse período que você fala de 20 anos, eu sei que você já enfrentou vários desafios, e desafios é para ser vivido realmente, né? Ser enfrentados. Mas assim, o que mais te chamou a atenção dentro do decorrer dessa história, que marcou você, você lembra disso até hoje como foi um desafio que para você ficou marcado na sua vida? Olha, eu diria que nesse momento eu consigo me recordar e foi algo assim que ali tinha que ter a presença de Deus ali, porque quando eu iniciei no circuito mundial, eu alugava muitos jets nos lugares por causa da nossa logística e pelo custo, né. De ficar E transitando de um e local para outro sim, com um aparelho, né? isso, corretamente. E diversos momentos isso me dificultava muito, porque é totalmente diferente, eu não conseguia me adaptar de uma forma precisa E e às confiança, né? vezes No aparelho. confiança e às vezes dava defeito. Comecei a viajar com jet desmontado ou alugava casco e viajava com mecânica desmontada. E teve uma oportunidade que foi impressionante, porque, eh, eu às vezes tinha que ser mecânico, pilotar, e em Nazaré, Portugal, que é um lugar hoje que as pessoas conhecem muito, que é um dos mares mais fortes que existe, eu estava ali, passando madrugada e noites montando o jet para poder competir, e eu testei ele na hora da minha bateria, porque ele ficou pronto 5 minutos antes. Eu tive que correr, puxando e colocar na água para competir sem ter nem testado para ver se ia funcionar. Porque tive diversos imprevistos, né, diversos desafios, e eu consegui entrar e vencer. Isso foi algo que ficou muito marcado para mim, para todos que estavam ali, para outras pessoas, né, que até hoje também falam. E é o que você falou, às vezes a gente está ali e não observa isso. E outras pessoas me chamaram de "São velho", eu não isso é inacreditável. Isso é algo que eu nunca vi, entendeu. Então você tem uma versatilidade, você pula de equipamentos para o outro que ninguém faz, e você não desiste de uma forma que eu nunca vi ninguém. E é uma coisa que para mim já ficou comum, então é o que você falou, a gente não enxerga, e a gente tem que escutar outras pessoas falar para a gente parar e pensar e falar: "Caramba, é verdade".
Agora, nos Estados Unidos mesmo, no Rio de Janeiro, eu, eu corro agora também por uma equipe da Austrália, e eles tiveram um problema na logística e o jet não chegou. Eu peguei emprestado de um amigo, consegui passar do primeiro dia, aí no outro dia já deu problema, eu tive que passar para outro de outro amigo, até chegar na final. Quando chegou na final, o jet já quebrou e aí eu caí para quarto lugar. Mas eu passei por três jets diferentes em 3 dias. Meu E ninguém Deus. acreditava, eram 500 e Aham. poucos pilotos. Por que isso? Porque o que você falou, o desafio que eu já passei, eu acredito que nenhum desses pilotos de estrutura muito maior, de primeiro mundo, é o que eu falo para os caras, "Véi, você nunca viu que eu vi às vezes, isso é uma coisa à parte, mas é só um exemplo, que eu vi às vezes o desperdício de alimento, e eu falava, vocês não são do terceiro mundo, você nunca viu ninguém passar fome. E aí eu falava para eles, e eu acho que por eu ter passado por essas situações, eu pulava em qualquer um, ia lá e era o famoso tirar leite de pedra. Que Uhum. era o que os caras falavam, rapaz, eu não consigo entender. Por causa disso, você não consegue entender porque vocês têm as coisas, Tudo vocês têm a montadinho, tudo estrutura, etc, certinho. etc e tal. Não tô, isso é ótimo, não tô dizendo que você, Claro. né? Isso é excelente, eu gostaria também, às vezes não tem a possibilidade, né? Mas é o desafio, esses desafios que faz a gente fazer isso, conseguir pular de um pro outro e ouvir um monte de que é impossível, que nunca vai acontecer, e mostrar que aí se torna possível porque alguém já fez, correto? Com certeza. E essa parte daí é uma das coisas que é muito marcante, porque era algo que, assim, todo mundo já tinha virado as costas, sabe? Ninguém Então, acreditava que daria certo. e aí fui lá e consegui vencer a bateria. E eu vou lhe ser bem sincero, que na hora que eu botei, eu não imaginava que ia ficar bom também. Eu entrei em êxtase, eu acho que foi até melhor. Tava ali daquele jeito e aí as manobras saíram perfeitas, né? Brincadeira à parte, mas realmente é uma preparação muito grande, treinamento, né? Toda a parte física, mental, na água, academia, etc e tal. Mas naquele momento você imagine, você ao mesmo tempo ajudar na mecânica ali com o outro e tal, e tá mexendo, e aquela tensão, e chamando, e evento, estrutura, e gente, e pá, e turbilhão na cabeça, e gente, pressão aí, um bocado de coisa, e aí vai testar já, é só bateria agora, 5 minutos você já, puf, puf, competi. Entendeu? É É. uma história muito parecida que aconteceu, porque talvez tenha ganhado uma notoriedade maior, com o Ítalo no Japão. Como foi? É, o Ítalo do surf, né? Hum, Ele perdeu o passaporte dele nos Estados Unidos antes de ir para o Japão, para o pré-Olimpíada, né? Que ele tinha que competir para ir para a Olimpíada. sim. E aí ele correu atrás para achar o passaporte, perdeu o passaporte nos Estados Unidos, não achou. E aí correu atrás em um dia para tirar outro passaporte, pegar o visto para o Japão, voar. Chegou lá, tava já, ele pousou em Tóquio, foi pra praia, chegou na praia, pegou uma prancha emprestada, foi com a bermuda que ele chegou, jeans e o caramba pra dentro, daquele jeito que ele chegou no aeroporto, ele foi competir e venceu. É um pouco parecido com a situação, sabe? Dizer assim, uau, né? Porque desde o primeiro momento, ele é aquele cara que passou por desafios na vida. Tá entendendo? O cara aqui de Baía Formosa, nordestino, surfava em prancha de isopor. Se ele só surfasse com prancha teoricamente da... top, ele ia chegar lá com a prancha do amigo dele emprestada e não ia dar jeito. Ou de repente De toda uma bermudazinha que situação. não era do surf, porque ele tinha É, chegado no aeroporto e tal e coisa. Fuso horário, tudo ao contrário, e pegou ali. Chegou no evento já para pegar a prancha emprestada da roupa que tava, nem trocou, botou a lycra por cima, entrou no surf lá e e ganhou. maravilha. Isso demonstra o tempo inteiro que a gente vive, cada um tem o seu grau de, como eu posso trazer, de dificuldades. Primeira dificuldade que a gente percebe é localidade. Eu acho que tem pessoas que vivem em algum lugar da vida, não vou dizer aqui especificar lugares, e dentro disso aí a pessoa acha por ter nascido naquele local, por ter vivido naquele local, que aquilo ali faz com que a pessoa fique presa, né? Pode acontecer isso porque a mudança de mentalidade estaria aqui, né? A pessoa entender que aquilo ali a gente pode fazer mudanças.
E quando a pessoa vem de uma história que as dificuldades são oportunidades, onde tudo muda. É como sempre eu trago aqui dentro do quadro, que é a mudança de mentalidade, que a gente quer colocar problema, se vitimizar, dificuldades, onde talvez precisasse só de uma gota, eu digo assim, uma gota, uma pitada de determinação, de foco, de boa vontade, que a gente resolva, que a gente possa correr atrás. É o que você está me trazendo, tanto de você quanto do exemplo que você falou de Ícaro, né? Ítalo, é. Ítalo. Então, assim, a gente percebe o quanto que a gente pode fazer mudança na nossa vida. Eu estou falando numa responsabilidade individual. Sim, sim. Hoje de manhã, quando eu saí para caminhar, eu caminhando e eu vi de longe, no meio de várias, eu não vou dizer árvores, mas de várias outras plantas dentro do mato, uma planta cheia de flores, né? E tem um ditadozinho japonês, indiano, que acho que diz assim: a flor mais rara é aquela que dá entre toda uma adversidade. Então, assim, a gente ter num local bom uma flor é ótimo, mas e quando ela sai entre pedras, onde ela consegue ser flor, mesmo dentro do mato, onde as outras plantas todas estão querendo cobri-la, mas de longe eu vi, né, essa flor, fui lá, tirei até uma foto. Então, e a gente ter essa percepção de dizer assim, é no meio da adversidade, é no meio das dificuldades que a gente pode fazer o diferencial. É o que eu tento na minha vida e é o que você está trazendo aqui agora neste momento e que você está escutando a gente agora, né? Você que está nos escutando agora, entender em relação a isso, que as dificuldades elas podem estar vindo de forma disfarçada de oportunidades, mas para eu passar para outra fase no game da vida, eu preciso que vencer etapas, porque se eu tiver medo, eu vou ficar estático ou se não, recuar. Eu vou ter que voltar para a próxima fase, que é a última fase, e não ir para a próxima fase. E o que você demonstrou com isso, que você disse que passou por tudo em Portugal e foi lá, montou 5 minutos antes, entrou na água, foi lá e puf, venceu. Então, você poderia dizer, não, eu vou testar, pelo tempo não dá mais, eu não vou correr risco, eu não quero passar vergonha, é muita vulnerabilidade para mim, eu não quero passar por isso. Um cara que já tive várias premiações, eu não quero que meu nome seja colocado aqui de tal maneira. Né? Então, toda uma dificuldade que você poderia criar, e você demonstrou nesse momento, Bruno, foco e uma visão clara de futuro. Para mim é isso, né. Então, assim, quando a gente tem claro na nossa vida, uma visão clara de futuro, você sabe quem você é e você sabe onde você quer chegar, tudo fica mais fácil. O que é que você me diz? Esse ponto que você falou cara, vocês não viram aqui agora, mas eu tava rindo sozinho. Aquele rir de falar, caramba, ele tocou na chave do negócio. Porque eu vejo muito isso, entendeu? O que é que acontece? Existe primeiro a falta de humildade, é um Uhum. ponto importante, né? Porque às vezes você tem que dar um passo para trás, para dar dois para frente. Nesse momento eu poderia dizer, não, não tem como. Isso, Não, eu não vou arriscar. Não, eu não vou fazer feio. isso. Não, isso, aquilo. E eu vou te dizer que eu não fui sempre assim. Isso requer também um tempo. Isso requer uma maturidade. Quando eu Claro. iniciei, eu apontava também. Falava que às vezes, porque ele tem isso, porque. E ainda hoje eu não falo, mas às vezes me perguntam, cara, mas sua diferença é do seu principal oponente hoje que está vencendo e tal e tal e tal. Eu digo com propriedade que é a estrutura, não porque eu estou dizendo que melhor me vitimizando, mas porque quando funciona tudo bem, eu venço. Então é uma prova só, né? E aí eu realmente vejo muito isso daí, né? Em vez de dizer, não, isso é o que eu tenho nesse momento, então diante do que eu tenho nesse momento, eu vou fazer o meu melhor. Claro. Então até a começar a bateria e ela acabar, eu tenho como entrar. Tem possibilidades. Então, naquele momento era 10 minutos, faltava 5 para eu entrar. E aí eu puxei, porque a faixa de areia era grande.
E aí e ainda tinha isso, não, daqui pra lá puxando o jet ainda vou cansar, eu vou entrar cansado. Não, eu fui morrendo. Fui morrendo, joguei, entendeu? E entrei. Entendi. Já começou, entrei. Pô, e aí acontece o inimaginável, né? Claro. Acontece o improvável. Aham. Por quê? Por causa disso. De você, exatamente o que você falou. Você não. Porque o meio também, ele te desafia. Claro. Isso aí é claro, né? É. Assim, o meio me favoreceu. Hoje eu sou abençoado, como eu falei, eu tenho. Hoje, isso foi construído. Isso não estava na minha mão sempre, mas hoje eu tenho uma estrutura, hoje eu tenho a natureza, hoje eu tenho ondas, hoje eu tenho equipe, hoje eu tenho. Sabe? Te digo hoje que com 35 eu hoje estou melhor do que com 20. Isso é Em ótimo. todos os aspectos. E cada ano que passa melhor, graças a Deus. E assim, porque foi construído e porque hoje, cada vez mais, eu ainda quero construir mais para ter mais estrutura para conseguir chegar lá. Pô, e venho construindo parceiros e gente que acredita, e gente que quer ver isso acontecer, quer ver a Bahia, quer ver o Brasil. Hoje, ser vice-campeão do mundo e ter todos esses prêmios que eu tenho já é história para o nosso país, para a nossa América do Sul. Mas a gente pode mais, enquanto eu tiver, Deus permitir, eu continuo, né? Eu sou realmente, eu concordo plenamente com o que você falou, e eu acho que tem que ser nesse sentido. Você não tem que ficar realmente já dizendo que por causa desse. Cara, 90 e poucos por cento das vezes meu equipamento sempre foi inferior. Sempre foi. E eu já passei por tanta coisa. Já passei por tanta humilhação, realmente, porque eu chegava lá na final e ele quebrava, e eu era rebocado, chegava com a cabeça baixa, e aí passava dias com a cabeça baixa, triste e tal, e aí dizia, não, vamos, só me resta continuar. E vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente, uma hora vai. Uma hora vai. O que é que. Resolve o que aqui? Isso aqui quebrou, isso tá ruim. Vamos resolver como é que é. Pá, insiste aqui e tal, lá. Gente mete mão, ajuda, porque também dá raiva nos outros, né? Claro. Com E certeza. acreditam também no potencial, no projeto, vê toda a dedicação, vê tudo. Isso. Não, isso, aquilo, agora mesmo, para as próximas etapas, já existe um outro planejamento diante do que acontece, porque não adianta também você passar por aprendizados e não usar. Porque Exato. existe a vitória e o aprendizado. Então, eu acho que, como a nossa expressão que a gente usa, a torre não para. Tem que ir para frente. Com certeza. Uma coisa que você trouxe, eu quero também trazer aqui para as pessoas que estão nos assistindo aqui. E aí, pessoal? E aí, Lucas, tudo bem? É, Como você falou, a torre não para, né? É. A torre não para. Você falou assim, eu tava morrendo, puxando jet ski na areia, e eu vi como uma determinação. Né? Então, assim, você não tava morrendo, você era um cara determinado, né? Porque se não tivesse uma determinação ali, realmente você morreria, porque você estaria matando um sonho, uma oportunidade de você ter tentado, de você acreditar em você mesmo e no seu potencial para você conseguir algo que você quer. Aí eu digo assim para as pessoas, e você também trouxe uma outra fala que eu achei interessante. Enquanto tem um tempo ali, tá largado, é o seu tempo de competição, aquela competição de 30 minutos, uma hora. Quanto tempo é uma competição? Minhas baterias são de 10. 10 o quê? 10 minutos, as 10 baterias, porque minutos. a gente chega com equipamento com motor, né? A gente faz em 10 minutos mais de 100 manobras. Beleza. 10 minutos. Então eu digo assim para vocês que estão aqui nos escutando, você aí do podcast, a nossa vida também não deixa de ser uma competição. Assim, você nasce, você cresce, se desenvolve e depois a gente vai embora daqui, né? Acabou. Então, E é é, rápido, né? e é rápido também. E aí ele diz assim, nesse período, como é que está esse game da nossa vida? Tem coisa que realmente eu tenho uma visão clara de futuro, eu sei realmente o que eu quero, ou eu estou simplesmente na areia andando, puxando os fardos da minha vida sem uma determinação para que aquilo ali fique mais leve, ou de repente procurando pessoas que possam nos ajudar, pessoas que possam fazer algo pela gente, ou eu prefiro sofrer com aquilo ali ou ficar reclamando que não está bom, né? Então, assim, dentro do Mentalidade de Sucesso, que é o JP Podcast, eu quero trazer essa reflexão hoje para você. A gente tem hora que passa anos na vida
com fardo, puxando com o jet ski, da forma assim, né? Carregando na areia, aquele tempo ali contado para a gente chegar até a água, da água você competir, fazer suas manobras, não sei o quê, ganhou, perdeu. E aí, se isso for para o game da vida, como é que seria, né? O que é que eu estou trazendo, o que é que eu estou puxando, o que é que eu estou deixando para trás, o que é que a vida está dando feedback o tempo inteiro para mim, eu não estou vendo, o que é que a natureza está me dando de feedback, né? Como você falou, tem umas ondas. Então, assim, essa onda é muito alta, é muito baixa, está propícia a eu dar uma volta, uma Manobra, um manobra, giro, um ali um mortal. giro. Então, assim, eu posso fazer isso ou eu vou descer e me arrebentar todo lá embaixo, né? Ou não posso fazer, a onda é muito pequenininha. Então, como é que você está vendo isso no game da sua vida? Pense nisso. Bruno, quero trazer uma outra coisa. Eu pedi que você trouxesse um desafio que ficou marcado na sua vida. Agora eu queria que você pudesse assim pensar, eu tenho certeza dentro desses 20 anos, algo também assim que foi maravilhoso, que está assim marcado na sua vida, que você lembra, você fica emocionado, foi gratificante você ter passado por aquilo ali. O que é que marcou dentro desses 20 anos você dentro do esporte? Eu nunca vou esquecer, inclusive foi um momento muito emotivo na praia, em 2016, quando a gente conseguiu trazer para o Brasil uma etapa do circuito mundial em Stella Maris, aqui em Salvador, Que legal. Foi quando né? isso? Em 2016, Ah, 2016. 15 a 17 de julho, eu não esqueço, 2016, e eu venci a etapa do Mundial, venci o Campeonato Sul-Americano, venci a melhor manobra, com a família, com o amigo Praxê, a onda grande, sol, tudo, sabe, daquele jeito, Preparado para você. desafios, daquele jeito que dá mais o gosto, mexendo no jet à noite e tal, e vai lá, e baterias firmes, fortes, negócio realmente indescritível, né? Quando eu falo, me arrepio todo, e foi um momento muito emotivo realmente na praia. E nesse ano foi o ano também que eu conquistei, no final do ano no Japão, o segundo lugar, o vice-campeonato mundial. Um lugar que eu já sonhava em conhecer, um lugar maravilhoso, de uma cultura que eu admiro muito, e de ser humanos maravilhosos, e que conquistar aquilo naquele lugar com pessoas daquela evolução, e passar por aquele período na Ásia, para mim, realmente só fez fechar o ano com chave de ouro. É desses prêmios que eu tenho ali na minha cama, ali pertinho na cabeceira, porque eu tenho os melhores ali no quarto, aí o segundo estágio tá ali no outro quarto de outro lugar, aí o outro tá lá na marina, o outro na loja, tem quase uns 200. Que maravilha, isso é Então bom eu acho demais. que essa questão de você eh, categorizar é realmente pelos momentos que você mais sente marcantes, né? Então, se você consegue conquistar algo eh, aqui, você consegue conquistar em outro lugar, né? Uhum. Então, eh eh, e é isso que eu te falo, né? Quando eu tô com o meu equipamento, né? Quando eu tô com minhas coisas, tal, eu sempre consigo a vitória. Então, essa é a minha busca para que eu consiga, né? E tá o mais próximo de casa possível em todos os lugares do mundo. É o que me move realmente, sabe? E não tem nada hoje, quer dizer, não digo hoje, mas há muito tempo, não tem nada que transforme igual esporte. Nada. O esporte disciplina, o esporte te ensina muito para a vida, né? Só para você ter ideia, se você tem dois países em guerra, naquele momento do esporte, os dois países ficam em paz, correto? É. Então não existe nada com essa força. Não existe nada nem ninguém. E vem há muito tempo, né? Desde a Grécia Antiga, a gente Corretamente. percebe que, apesar que não era de uma forma muito legal, que era algum sacrifício, algumas coisas até para divertir Sim, o sim, sim. rei ou quem tivesse ali, mas era um esporte, né? Não Mas deixaria de ter. e é isso que eu tenho na minha vida, né? Consegui ter a oportunidade de entender e enxergar. E é o que eu procuro perpetuar também quando eu tiver, sempre tiver oportunidade, e compartilhar a experiência e ajudar. Porque também não adianta você chegar e não usar isso de alguma forma, correto? Claro. Eu acho também que não adianta. Então é um outro objetivo que eu já venho trabalhando há bastante tempo.
é essa condição de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Fundamental. Porque assim, a vida é muito dar e receber. É tanto que. Deixa eu passar. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu dar a cena aqui para vocês. Estou aqui com Bruno. Bruno Có, Jacó. Bemudo. Senão eu vou falar Jacob, mas Jacó. Ele é um. Ele faz esporte, principalmente jet ski aqui na Bahia. E no Brasil e no mundo, não é isso? Isso. Quando a gente estava falando, eu estava trazendo a situação da prosperidade, né? Então, dizer assim, é tanto que eu estou com um workshop agora no dia 16 e 17, agora de março, vai ser no período da noite, e convido vocês que estão aqui assistindo a gente a participar desse workshop falando sobre os 7 princípios da prosperidade. Estão convidados, o meu link está aí na minha bio, está lá no meu jutaniomentor.com.br, vai ser o primeirinho que você vai encontrar lá para você fazer sua inscrição. Eu queria saber de você assim, quais foram os países que você já competiu? Você consegue lembrar ou já dentro desses 20 anos teve vários países? Ou você pode trazer assim o que mais te marcou nesse período? Eu me lembro que eu já passei por todos os continentes. Isso foi uma marca que eu me recordo, né? Desde a América do Sul, América Central, do Norte, Europa, África, Ásia. Cara, tem muita coisa, né? Ásia, lá, Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Tailândia, Indonésia. Uau! Já passei pelas Ilhas Fiji, já passei por Malásia, Singapura, deixa eu vir colocar Rússia, Emirados, África do Sul, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, qualquer coisa, Estados Unidos, México, e vamos nessa. E desse aí, o que Agora, mais te a marcou? Ásia em geral é algo assim impressionante, né? A Ásia é um lugar que marca muito, né? É uma cultura que eu sempre admirei e tem uma energia diferenciada Em que sentido? pelo. É um povo que tem uma cultura muito parecida do que eu valorizo, né? Que é a questão da disciplina, do respeito, da paz, né? Então, assim, tem um lugar que eu gosto demais, que é Bali, na Indonésia, que é um lugar que eu não quero sair, sabe? Você tá ali, você não quer ir embora. A energia que te conquista demais é a natureza, aquele povo alegre. Pronto, o que você falou aí. É um povo tão humilde, tão simples e alegre. Todo mundo, 100% dando risada. Tudo lindo. Que vai te ceder a mão sem nem ter para ele, sabe? Então isso aí, pô, é de ensinar demais. Então é um local que vale a pena todo mundo uma vez na vida conhecer, Como é né? o nome? Bali, na Indonésia. Bali. Na Indonésia, e aquele lado da Ásia, assim, mas assim, a Austrália, com fé em Deus, eu vou retornar agora esse ano, que o circuito está voltando, é um lugar que eu tenho muitos momentos maravilhosos, né? As ondas lá são sensacionais, as pessoas, né? A Nova Zelândia também é incrível. Em 2 horas, você tem de uma praia vulcânica com areia preta, ao outro lado sem onda, areia branca, e você viaja já tem neve no morro. É um lugar assim de natureza Fantástico, né? versátil. Então, o esporte também ele dá essa possibilidade, né? De você amadurecer muito, crescer muito, porque abre sua cabeça, né? Você conhece o planeta, a cultura. Você vê que a gente aqui, sem desmerecer, a gente é muito pequenininho. Entendo. A gente tem que evoluir muito ainda para chegar no nível de. De alguns outros países. Então, a cultura asiática, assim, nesses lugares em particular, e eu acredito também pela fé deles, o tipo de crença, né? Independente da religião, porque isso não vai de religião, mas vai do fazer o bem, né? De crer ou em que você queira crer, e você cuidar da família, e você ajudar o próximo, e você tá daquele jeito ali que eu te falei, de bem com a vida, Que maravilha, né? de qualquer classe que você esteja, sabe? É engraçado porque lá o trânsito é caótico, mas você só vê todo mundo rindo um pro outro, tá tudo beleza. No Legal. momento, a única coisa que eu poderia te dizer que é um pouco desafiador lá é o É trânsito, o o resto é trânsito. tudo lindo. E Maravilha. assim, são pequenos detalhes, né? São pequenos momentos e pequenas coisas assim,
do nosso dia a dia e da vida que elas ganham uma proporção em algo tão maravilhoso. E a gente vê cada vez mais, né, infelizmente, esses valores importantes serem perdidos, serem, né, tudo invertido e tal e tal. Então eu acho que é o que a gente tem que se cercar, né, Claro, realmente. com certeza. É, fale um pouquinho também agora desse evento que vai ter aqui na Bahia, os lugares que você vai passar, quando é que vai começar, onde é que vai dar início, apesar que você já falou de Jacuípe, mas especifique para as pessoas aí que estão nos assistindo, que vai estar vendo também. Pronto, pronto. Isso é uma coisa também que eu tenho muito e eu acho que todas as pessoas devem, né, se ligar um pouco a essa questão de tempo estar se desafiando, né. Então há bastante tempo, há mais de 10 anos eu fiz com outros pilotos, uma expedição de Natal, Rio Grande do Norte para Aracaju, Sergipe, que fosse quase 1.000 quilômetros. E desde então eu vinha me preparando, planejando, tinha essa ideia, né, e vinha traçando esse projeto para fazer a costa da Bahia inteira, que dá quase 1.100 quilômetros, é maior ainda do que do Rio Grande do Norte para Sergipe. Então eu saí da divisa com Sergipe para a divisa com o Espírito Santo. Aí, chama Bahia Jet Tour, né? Então assim, eh, de lá para cá foi muito tempo de preparação, de experiência, né? A gente vai sair no primeiro dia, que é o dia 18 de março, de Mangue Seco, que é com a divisa ali com o Sergipe, e vai para Barra do Jacuípe, como eu te contei, né? Lá em nossa marina. E aí a gente segue para Salvador no outro dia, né? Para Jet Club, Salvador Jet Club, que é lá em Salvador. E aí, por sequência, a gente vai para Itacaré, vai para Comandatuba, Porto Seguro, Alcobaça, Nova Viçosa e retorna no dia 25, que é o último para o encerramento em Porto Seguro, na Marina Porto Vitória. Então é mais um desafio, mais uma marca, é mais o esporte sendo levado a diversos lugares de toda a costa, né? Todos os locais vão ter a integração com outros navegadores, né? Vai ser explorada a culinária local, música, né? Então é um projeto realmente que vai levar a costa, né, e lugares de uma forma que nunca foram vistas, porque a moto aquática ela consegue entrar em locais, né, e visitar lugares, e a gente vai mostrar isso para o mundo inteiro. Então, eu vou ter meu jet resgatista o tempo todo comigo, apoio aéreo, apoio por terra, né, todo apoio também de aparato da máquina, né, do jet, né, pela Sidu e pela Vita Náutica. E é uma parceria aí da realização da Secretaria de Turismo do Estado junto com a Camaçaritu, que está dando esse apoio aí imprescindível. E vem também a nossa capitã Ana, instrutora náutica há mais de 21 anos. Então a gente vai ter uma mulher também fazendo isso daí, que é uma marca também histórica, né? Então realmente vão ser vários recordes aí, várias marcas Que legal. batidas. E em nosso estado, né, que é a melhor coisa, eh, acredito, não tenho certeza absoluta, que a repercussão já está mundial e vai ser ainda maior. Que legal, isso é muito bom. Isso é muito bom e para uma pessoa que está em casa hoje, né? Deixa eu botar aqui, ixi, minha bateria que tá ficando fraca. Para uma pessoa que está em casa hoje, Bruno, e é um jovem, e ele não sabe muitas vezes o que fazer da vida, o que esperar, não sabe direito o que está fazendo ou como vai ser o futuro dele ou dela, qual o conselho que você daria como uma pessoa do esporte, já com 20 anos, passou por toda uma trajetória, por muitas dificuldades, muitos desafios, mas hoje você está aqui, né, firme e forte, competindo, fazendo um evento. O que é que você diria para uma pessoa aqui no Brasil, um baiano, um brasileiro? Olha, eu acho que uma das coisas que eu sempre sabia é para onde eu ia, né? Então, assim, a gente tem que ter o target, né? Ainda tá. A gente tem que. Ainda tá. Ah, parou. Oh, deu bom, hein? Obrigado. Bota o Deixa eu seu aí botar aqui. agora. A gente tem que ter a meta, porque se você não souber para onde você vai, é um pouco complicado como você traçar esse caminho, né? Uhum. Saber de onde você veio também, né? Ter gratidão, ter humildade, né? E saber que a gente não é nada.
A verdade é essa. E a gente não tem muito controle de nada. Então tem que ter pé no chão e ter disciplina, né? Porque assim, o que você almeja é diferente do que eu almejo. Claro. Então, assim, e o que nosso parceiro ali, então, são situações diferentes, mas tudo isso, o caminho é o mesmo, né? Então, sempre eu tive isso, sempre eu tive disciplina, sempre humildade, aprendi muito, né? Então, a humildade também ele leva a você baixar a cabeça, aprender. Algumas vezes eu achava que não, mas depois, com o tempo, vi que sim, né? Então, a gente também tem que ver que a gente é ser humano, tem nossas falhas, né? Mas a dedicação, o foco, né? A fé, a paciência, porque o tempo também às vezes é diferente, né? Então a gente não sabe também qual vai ser aquele tempo, mas você tem que acreditar. E essa questão de quando você ama algo e você realmente faz aquilo e que por mais que e eu digo isso porque eu vivi, né? E por mais que muita gente diga que nunca ou que é impossível, você pode ter certeza que se você seguir esse caminho, né? E aí é uma escolha sua também, porque você vai precisar de abdicar de bastante coisa que a sociedade vai tentar te impor. Um momento, é certeza que você vai chegar lá, entendeu? Então isso daí não é, isso aí é coisa que eu tô falando porque hoje eu vivo vários sonhos que para mim era tão distante, né? E quando acontece, aquele momento que você dá aquela risada e que você lembra, caramba, tava tão longe, né? E quando você chegar lá, você lembrar que você tem que tentar fazer a diferença na vida das pessoas e que você simplesmente do mesmo jeito que você tá ali, também você não pode estar no outro dia. E ninguém é melhor do que ninguém, né? Hoje ali, o nosso esporte é muito bacana, e o esporte da natureza é muito bacana, assim, que todo mundo claro que a gente entrou para vencer e tá ali dentro d'água, quer vencer, fora d'água a gente é amigo, né? Então a gente sabe que ninguém é melhor do que ninguém. Naquele momento tá mais preparado que o outro, mas ali se alguém se acidenta ou tem alguma coisa dentro d'água, a gente estende a mão, porque é mais Claro. importante, né? A Então vida do ser humano, né? isso você tem que levar para a vida. Uhum. Então você ajudar o próximo, né? Cuidar da família e não sou mais um aqui falando, não, é por experiência própria mesmo, por ter vivido, tá vivendo, né? Claro. Isso faz toda a diferença, né? Pelo tempo, pelas pessoas que você já conheceu, por toda a questão de vários países, várias culturas, né? Tempo no esporte. É, eu acho que a vida é isso. Ela tá dando pra gente e a gente tem que saber aproveitar, né? Dizer assim, poxa, eu acordei hoje, eu tô com um dia a meu favor, eu tenho possibilidade de andar, de respirar, eu tenho um tempo aqui. E o que é que eu estou fazendo com esse tempo? Né? Diz assim, eu estou só chorando pelos problemas do meu umbigo, ou eu estou vendo possibilidades em que eu possa melhorar e ajudar também outras pessoas. Porque nem todo mundo está preparado para o despertar, né? O despertar de uma vida melhor, o despertar de um relacionamento melhor, de uma condição financeira melhor, de morar num local melhor, é, vencendo isso a cada dia. Porque a pessoa pode simplesmente dizer assim, eu não quero mais nada, eu vou ficar paradinho aqui, ou senão eu vou acordar todo dia, vou fazer o que me convém e vou deixar a vida me levar, como muita gente diz, né? Mas assim, o que é que está dentro do meu alcance que eu posso fazer para melhorar primeiro a minha vida, para depois eu também ajudar o outro, né? Uhum. Como você vê isso em relação à sua própria vida? Eu sei que você tem uma vida bastante dinâmica, né? Mas como é que você vê essa situação? O que é que você está fazendo todo dia por você que você também pode fazer pelo outro? Assim, no geral, como eu te falei, essa questão lá de alguns lugares que eu presencio, a vida ela é simples, né? Então, assim, se você vai para um local desse, que simplesmente as pessoas não buscam o- a dificuldade, não buscam o problema, não buscam o desafio, eles vivem felizes todos os dias.
teoricamente, a gente que busca, né? E isso vai um pouco da cultura. E a gente viver pelos outros, na real, em vez de viver porque a gente sabe que vai nos fazer bem, sabe? Uhum. Não é pra mostrar a ninguém, não é pra isso, não é pra aquilo. Que é a dependência emocional, né? Onde muita gente vive a dependência emocional. Corretamente. E isso, infelizmente, tem crescido diante de algumas coisas que, né, de geração em geração vem mudando aí, né? Então, eh, essa questão de você tá tão bem, né, consigo mesmo até, e essa questão da... Porque não adianta, você não tem como ajudar ou fazer diferença se você não tiver, Claro. né? Não tem como, é o que você acabou de falar aí, né? Essa questão de você poder compartilhar a experiência, você poder ajudar de alguma forma, de você fazer diferença, de você ir junto. Você primeiro precisa estar, né, Primeiro numa, você. daquele jeito que você consiga. Porque você não tem como aqui, ó, nós dois aqui, se eu for encher o seu, eu vou ficar com o meu vazio, né? Então a gente tem que tentar ir Equilibrar isso ir na aí. manha. É. É, Equilibrar. mas no geral é isso que você falou, pô. Se você já acorda bem e tá aqui com saúde e tá a paz é algo assim que com paz, irmão, sai de baixo, que aí você vai atrás de tudo e corre atrás. Então você tem que agradecer, tá tudo beleza, vamos pra frente, a torre não para. Claro. Você vai lembrar disso, a torre não para. A torre não para. Tranquilo. Pois é, Bruno. Satisfação ter você aqui no JP Podcast. Foi um papo legal. Eu tenho certeza que vai somar aí na vida de muita gente, do jovem que está querendo participar, de ter um entusiasmo na vida, ter uma visão clara de futuro, né? E deixar para você as considerações que você quiser falar, deixar alguma coisa, algum meio de contato, né? Então, fica à vontade, o JP Podcast agradeça e está aberto já o futuro podcast agora, depois que você fizer toda essa caminhada, correr todas essas cidades aqui da Bahia, e aí quando você estiver voltando para aqui, antes de viajar para a Europa, vamos fazer um novo podcast. Vamos Tá sim. convidado. Pô, agradeço Para você muito. me contar como foi a história, dizer assim, Jutânio, cara, foi Sim. assim, foi assim, foi assim, e você me contar tudinho, porque... Cara, vai render. Vai ter Então, coisa pra contar, hein? 8 En- dias no mar? Então, se prepara que você vai trazer tudinho aqui pra Vai gente. ser muito Ele vai legal. trazer pra gente depois aqui, gente, como foi de passar de lá e ir pra Alcabaça, né? De Mangue Seca a Nova A Viçosa. Nova Viçosa, Extremo, divisa com Sergipe até a divisa do Espírito Santo. até a Divisa do Espírito Santo. Então, ele vai vivenciar isso tudo, principalmente lá no oceano. Depois, ele vai trazer pra gente aqui no JP Podcast, pra você ficar ciente de tudo. E principalmente falado por quem? Pelo próprio, né? Então, vai ser sensacional. Você não vai precisar nem ver lá na TV ou em alguma revista. Você vai ver aqui no JP Podcast. Então, continuando o que eu estava falando contigo, deixa as considerações para você. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Só queria agradecer realmente, né, o convite. Como eu falei, é um prazer enorme falar do esporte, falar de algo que eu amo. Então, assim, é como se estivesse batendo papo com você. Agradecer a galera aí que mandou a melhor vibe possível, a melhor energia, que está aí acompanhando. Espero realmente que tenha plantado uma sementezinha no coração de alguém, que tenha feito uma diferençazinha, porque se fizer com uma pessoa só já tá bom demais, Claro, não é isso? Então, só agradecer a todo mundo aí que tá comigo aí também nessa trajetória, nessa luta, né? É aquilo que eu falei com você agora, né, cara? Só agradecer mesmo, né? A perfeito. gente tem que só seguir e, com fé em Deus, estou aqui para a gente contar essa trajetória Com que, certeza. que por mais que tenha tempestade, que tenha desafio, a gente sabe que tem que ir para frente, Claro. né? Então tem que seguir firme e forte. A gente vai estar aqui para contar isso daí para a galera toda. Tá, já está marcado, já está agendado. Aí vou ver quando ele vai terminar essa trajetória sua e depois a gente vai marcar aqui um novo podcast. Pois é, pessoal. Então estamos chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo com o Bruno. Então, assim, acompanhe ele. Quem quiser participar do evento, vocês já viram. Vai estar também descrito. E mais ainda, fale o que é que você achou. Faça seu comentário. Nos siga aqui no meu canal, no YouTube. Faça sua inscrição, dê aquele like e compartilhe com o familiar.